A empresa, que já foi a segunda maior varejista do Brasil, ficando à frente até mesmo da Magazine Luiza e que em 2014 chegou a ter um faturamento de quase 10 milhões de reais, seguindo o fim trágico da maioria dos varejos no Brasil. Foi preso hoje em São Paulo o fundador e ex-principal acionista da rede varejista Ricardo Eletro. Ele é alvo de uma operação que investiga a sonegação de quase 400 milhões de reais em impostos. Hoje a Ricardo Eletro está falida e com uma dívida avaliada em 6 bilhões de reais. Quer entender como isso aconteceu? É isso que eu vou te contar nesse vídeo. Dono e garoto propaganda das campanhas publicitárias da Ricardo Eletro, aos 18 anos de idade, Ricardo Nunes abriu, em 1989, a sua primeira loja. Já com o nome Ricardo Eletro, na cidade de Divinópolis. Tendo apenas 20 metros quadrados, no início, a loja vendia somente aparelhos eletrônicos e bichos de pelúcia. Segundo Nunes, ele abriu seu ponto de venda em um local onde já haviam concorrentes, mas com um diferencial. Nunes apostava em campanhas agressivas para conquistar seu cliente. Seu foco principal era a venda de produtos cobrindo qualquer oferta do Brasil, ferramenta usada até hoje. Pouco a pouco, a Ricardo Eletro foi crescendo e ganhando nome. Seu primeiro grande passo para a expansão da empresa foi a compra das lojas Big. Com isso, a marca, que até então tinha uma forte atuação em Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, passa agora a atuar também em São Paulo, Distrito Federal e Goiás. Em 2010, Ricardo Nunes continuou a sua missão de crescimento de sua empresa e juntou-se à rede de varejo Insinuante, empresa fundada em Vitória da Conquista, na Bahia, que começou a operar em 1959. Nascia então uma gigante do segmento, a Máquina de Vendas. Com isso, a agora Máquina de Vendas se tornava a segunda maior empresa de eletrônicos, eletrodomésticos e móveis do país, com 8% do mercado brasileiro. E o crescimento não parou por aí. Ainda em 2010, a holding adquiriu a rede City e lá em 2011, a rede Eletroshopping. Já em 2012, a rede Salta. Todas as aquisições fizeram com que a Máquina de Vendas se tornasse a rede de maior cobertura territorial do país, presente em 23 estados e no Distrito Federal. Nesse momento, eles eram a segunda maior rede varejista do país, perdendo apenas para o Grupo Pão de Açúcar, que em 2009 havia se fundido às Casas Bahia e ao Ponto Frio, e deixando na terceira posição a gigante na época Magazine Luiza. No fim de 2010, o faturamento da Máquina de Vendas chegou à casa dos 6 bilhões de reais, e a empresa já contava com mais de 750 lojas espalhadas pelo Brasil, o que, de certa forma, mostrava que a estratégia de comprar outras redes varejistas e oferecer os menores preços do mercado estava dando certo. Mas eles seguiram um modelo de gestão que depois se mostrou problemático. Nesse modelo, as empresas regionais continuavam tendo certa independência e concentrando na mesma base a gestão de compras, créditos e expansão. Por exemplo, por não ter uma gestão centralizada em apenas uma pessoa e sim uma gestão compartilhada entre os gestores de cada marca da holding, o negócio começou a ter alguns problemas. Afinal, havia uma certa briga de egos, já que todos eles, que também vieram de baixo e tinham sua própria maneira de gerir seus negócios, tinham agora que pensar basicamente na mesma sintonia. Acontece que ninguém queria ficar para trás, afinal, farinha pouca, meu pirão primeiro. Para entendermos, enquanto Ricardo Nunes pensava em continuar a expansão, mesmo que sacrificando um pouco dos lucros, os outros sócios do negócio achavam que o crescimento deveria ser mais sustentável, aliando o crescimento com o lucro. Então, devido a essa falta de gestão centralizada do negócio, em meados de 2016 para 2017, a sociedade foi desfeita e a Máquina de Vendas resolveu consolidar o seu negócio apenas por meio da marca Ricardo Eletro. Mas isso não deu fim aos problemas da empresa. Como agora, toda a operação da empresa girava em torno da marca Ricardo Eletro. Seu fundador, Ricardo Nunes, que ainda era acionista nessa época, passou a ter mais exposição. Ele se tornou o rosto da marca, estando presente em praticamente todos os comerciais da TV, sendo citado muitas vezes no programa do Caldeirão do Hulk. Porém, toda essa visibilidade dada a ele, de certa forma, impedia Ricardo Eletro dissociar-se da marca de seu criador, o que não beneficiava muito a empresa, porque em meados de 2010, Ricardo Nunes se envolveu em um escândalo, onde foi acusado de pagar propina ao auditor fiscal da Receita para que a Ricardo Eletro não fosse atuada.
Ele foi condenado a 3 anos e 4 meses de prisão por corrupção ativa, mas, com a morosidade da justiça brasileira, entre sentenças e recursos, o caso se arrastou por anos e a defesa do empresário afirma que ele é inocente e que, na verdade, ele foi vítima de extorsão. Fora esse escândalo, em 2020, outra crise abalou a imagem do fundador. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, a rede varejista sonegou cerca de 400 milhões de reais ao longo de quase 10 anos. Oficialmente, Nunes deixou a presidência da empresa em 2018 e também não faz mais parte do quadro de acionistas desde 2010. E como o marketing sempre foi fixado com a imagem de Ricardo, o que cada vez se mostra uma tática pouco inteligente, em resumo, tudo isso foi minando a máquina de vendas. Mas não só isso, por falta de uma centralização de estoque e falta de coordenação entre as filiais, muitos comerciais na TV anunciavam produtos que não haviam mais nas prateleiras, o que além de torrar verba publicitária à toa, queimava a marca com os consumidores que iam nas lojas e se frustravam. Tá vendo tudo isso aqui, ó? Não vai faltar produto! Ou seja, você via um comercial na TV de um determinado produto, ia na loja para comprar, mas não encontrava o produto na prateleira, e essa situação passou a ser comum nas lojas da Ricardo Eletro. E isso acabava frustrando os clientes e, óbvio, diminuía o faturamento da empresa. A gestão de compra e de logística tinha se tornado um gargalo para a máquina de vendas. Podemos citar aqui várias outras questões, como a lentidão da reposição de estoques que acabavam culminando nos vácuos de prateleira, margens espremidas por promoções e liquidações, o que afetava diretamente nas finanças da empresa, e a resistência em investir em canais digitais, que praticamente foi a bala de prata que matou o negócio. Enquanto os outros varejistas estavam investindo pesado em seus canais de venda pela internet, já visando essa mudança de hábitos de consumo, a Ricardo Eletro simplesmente negligenciou isso. Enquanto eles engatinhavam para adaptar seus negócios aos moldes do e-commerce, o Mercado Livre já estava presente em quase todos os lares do Brasil. Tudo isso se agravou ainda mais com a chegada da crise de saúde. Enquanto as outras varejistas estavam preparadas para o boom das compras online, a máquina de vendas mal tinha um processo estruturado e atualização de estoque para suas lojas físicas. Então, se fôssemos marcar os pontos-chave do motivo da falência da máquina de vendas, seriam esses: gestão centralizada, falta de estoque, imagem prejudicada por escândalos, falha na construção da marca, resistência à digitalização e margens espremidas. Essa soma de problemas resultou na falência da máquina de vendas e, consequentemente, na maior recuperação judicial do varejo em 2020. A máquina de vendas entrou com um pedido de recuperação judicial no valor de 4 bilhões de reais. A empresa, que chegou a faturar quase 10 bilhões no ano de 2014, agora tem uma dívida que chega a aproximadamente 6 bilhões de reais. Mas o novo presidente da máquina de vendas, Pedro Bianchi, que comprou a participação de Ricardo Nunes, não se deu por vencido e, segundo ele, essa complicada realidade está prestes a mudar. A empresa está tentando se reestruturar, e se você pesquisar agora no Google, você verá que já está no ar o novo site da Ricardo Eletro, mas ainda no início, é verdade. O número de funcionários que chegou a ser mais de 28 mil agora é de apenas 40, com a maioria trabalhando de casa e alguns no modelo híbrido, em uma pequena sede em Contagem, Minas Gerais. Com essa estratégia, Bianchi estima que a máquina de vendas volte a ter uma venda bruta de mais ou menos 120 milhões de reais mensais até o fim do ano. E o que está fazendo agora Ricardo Nunes? Acredite se quiser. Ele lançou em São Paulo a R1 Formação Empreendedora, uma escola de negócios focada no empreendedorismo na prática, inovação mercadológica, estratégias de vendas, negociações e foco no resultado. Teve um fim parecido com o Jordan Belfort, aquele do filme O Lobo de Wall Street, que após denúncias e falências ainda conseguiu virar coach. Conta aqui nos comentários se você acha que a Ricardo Eletro ainda possui uma chance de voltar para o mercado, mesmo com a expansão do Mercado Livre e outros marketplaces, como a Americanas.com e a Shopee. Se gostou do vídeo, considere se inscrever no canal. É um gesto simples, mas que ajuda de verdade. Por esse vídeo é só isso, um grande abraço e até o próximo.